Olá, boa tarde. Vamos para a nossa live de hoje, então, que é o meu paciente operou a coluna e agora? E hoje teremos uma convidada mais do que especial, que é a Jaque, do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia de Coluna, que já vem há alguns anos trabalhando sobre isso e vai nos falar sobre a experiência dela, sobre como trabalhar com esse público tão especial. Então eu vou chamar a Jaque agora para falar com a gente e vamos dando um tempinho para o pessoal entrar e se acomodar, que o assunto hoje é sério. Bem-vindos todos que estão chegando. Oi, Jaque! Oi! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, tá super bom. Deixa eu brincar com os filtrinhos aqui. Ai, salvar esse efeito. Muito bem, Jaque. Ué, eu mudei o teu? Não, né? fui eu. Fui eu. Muito bem, então é um prazer te ter aqui comigo, né? Depois de tantos anos, gente, eu e a Jaque fizemos na nossa pós, né? Não vamos falar a data, mas assim, faz um certo tempo, né? Em São Paulo. Eu tava fazendo as contas, tipo assim, uns 20 anos. Faz um tempinho que a gente fez a pós juntas e a gente estabeleceu desde muito rápido, né, na pós, um vínculo bastante forte de amizade que se sustenta até hoje. E depois acabamos tomando caminhos diferentes, né, e trabalhando com áreas diferentes, saímos, nenhuma das duas ficou atuando com a área da pós, mas enfim, né, cada uma desenvolveu a sua expertise. E aí, gente, numa conversa com a Jaque, né, e sobre, inclusive, muitas das minhas dúvidas sobre como abordar o paciente no pós-operatório de cirurgia de coluna, né, a gente teve a ideia de fazer essa live para falar especificamente sobre a expertise dela, né? Nada melhor do que a Jaque aí, fisioterapeuta do Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia de Coluna, para falar pra gente sobre isso. Tá ali no front, né? Pegando o paciente fresquinho. Eu primeiro queria te agradecer pelo convite. Desde a época que a gente, apesar da gente ter se conhecido aqui em São Paulo, as duas são gaúchas, e desde a época que a gente começou a trabalhar junto, que a gente começou a fazer a pós juntas, eu acho que a gente deu certo trabalhando juntas, porque as duas têm o mesmo perfil, assim, de querer mostrar, de ter resultado, de ir atrás, de não se conformar com tudo que falam, né? De não ficar que nem aquele... como se fosse um cavalo embarcado, né? Que tu fica com aquela viseira e é aquilo e pronto. Não, a gente sempre foi muito questionadora. Eu acho que é isso que faz a diferença. E às vezes até eu vejo que tu não te questionar, tu não te colocar no lugar do teu paciente, isso aí te empata muito na boa evolução, no andamento da condução do teu pós-operatório, né? Eu acho que eu tenho uma sorte que talvez nem todos tenham, de ter casado com um neurocirurgião especialista em coluna e que me convidou, apesar da nossa formação não ter sido essa, né, Deia? Na época que a gente se conheceu, acabou que eu me apaixonei por ele, enfim, e a gente acabou montando o Instituto Paulistano de Neurocirurgia e Cirurgia da Coluna Vertebral. E aí eu fui atrás de buscar essa especialidade que eu não tinha, para tentar fazer o que às vezes a gente conseguia fazer lá na UTI, conseguir trazer esse benefício para esse paciente, que é um paciente tão singular, que são esses pacientes que vão para uma cirurgia de coluna em que a gente precisa tratar de alguma forma no pós-operatório. Então, ao longo desses anos, são quase 20 anos que fazendo essa parte de postural e cuidando desses pacientes. E eu não cuido só, na verdade, dos pacientes que vão para a cirurgia, né? A gente
tem um trabalho muito legal aqui dentro do Instituto que justamente é muitas vezes evitar que o paciente precise ir para a cirurgia. Mas nem sempre a gente consegue fazer, porque às vezes o paciente já tem um quadro, uma doença mais avançada, ou a doença evolui de uma maneira que não é satisfatória, e isso varia bastante com a individualidade de cada um, com a vivência de cada um. E a gente acaba pegando, então, também no pós-operatório. Muitas vezes eu acho que assusta um pouquinho esse tipo de paciente pela especificidade dele. Então, nem todo mundo... Com certeza. Né? É um paciente que dá medo, né? Num primeiro momento. Eu me lembro, assim, de há muitos anos atrás, quando recebi o pós-operatório, tinha, né, todas essas dúvidas que eu coloquei no post, né? O que eu faço? O que eu não faço? O que eu posso? O que eu não posso, né? Por onde eu começo? Oriento? Por onde que eu começo a trabalhar? Então, tem muita insegurança com um paciente desse, né? Mas uma coisa, assim, que eu tava até pensando... depois que a gente conversou, enfim, eu tava pensando o que me deu segurança, né? O que ao longo desses anos, assim, me deu segurança para tratar esse tipo de paciente. A prática. Sim. Sabe? A prática. E, assim, uma coisa que eu acho que está diretamente ligado é o conhecimento de anatomia, o conhecimento de fisiologia e de fisiopatologia. Quando eu falo que eu tive sorte, por exemplo, de ter uma pessoa do meu lado que é neurocirurgião, não é só pelo fato dele poder me explicar o que ele faz, enfim, aonde que ele mexe lá dentro do paciente. Desculpa te interromper, eu acho que é uma coisa bem importante, né? Esse contato da pessoa, do fisioterapeuta, do profissional que vai atender essa pessoa no pós com o médico cirurgião, né? Que operou essa coluna. Tá? Porque, na verdade, assim, só ele sabe o que aconteceu lá no intraoperatório. O que ele viu, o que ele fez. Exatamente. Que faceazinha que ele cortou. Que ele mexeu. Que carninha que ele tirou dali. É bem isso. E assim, se por um lado... Isso me facilita muito, porque assim... até tinha uma discussão assim... Por que eu tenho que entrar na cirurgia, por exemplo? O Pedro me perguntava, né? Por que eu tenho que entrar na cirurgia? Que diferença isso faz na tua vida? E para mim faz muita diferença. Eu sei como ele posiciona o paciente. Eu sei por que aquele coxinho vai estar no pós-operatório, que o paciente vai sentir dor assim, assado. E da onde é essa dor, que não tem nada a ver com o que foi mexido. Não, mas é porque o posicionamento do paciente foi aquele, X, Y, enfim. E às vezes são cirurgias longas, né? O que tu diz pra gente de tempo de cirurgia? Eu já assisti algumas, assim, e olha... Foi difícil ficar em pezito ali, ó. Com aquele colete de chumbo. Assim, uma média de uma cirurgia são 5, 6 horas. Quando tu tem que artrodesar poucos níveis, né? Agora, por exemplo, uma cirurgia grande, com uma extensão maior de níveis, aí a perder de vista, né? Sim. Mas assim, graças a Deus a técnica cirúrgica evoluiu muito e por exemplo, o Pedro não é nenhum iniciante, então as cirurgias dele são, sabe, são muito bem feitas, muito bem conduzidas e sem muita demora. Vai direto ao que tem que ser resolvido e ponto. Né? Mas conheço alguém assim, né? Ninguém anda junto porque é muito diferente. Vamos resolver esse negócio aí logo, né? Rápido, eficiente, eficaz. Vamos fazer logo, né? Já que é para fazer, então vamos fazer logo. Eu acho que é isso. Eu acho que isso aí facilitou muito, mas assim, nada melhor do que... Eu acho que o conhecimento ao longo dos anos te dão segurança para manusear melhor aquele paciente. Mas todo esse conhecimento, essa segurança, eu acho que ela tem que estar embasada assim, num conhecimento profundo de anatomia, de fisiologia e de fisiopatologia, né? Para tu poder saber o que vai acontecer no período subsequente, como é que isso se desenvolve, como é que é o processo inflamatório, como é que não se foi... O que cortou, o que não cortou, entendeu? Então, acho que isso aí te dá muito norte.
né? Muito mais do que uma fórmula, né? E a gente tem uma pegada com essa questão do protocolo, né, Jaque? A gente Nós somos as haters dos protocolos. As haters! Então, muito mais é conhecer sobre o tecido que a gente vai trabalhar, né? Conhecer sobre o que tá acontecendo, o que aconteceu durante esse intraoperatório, nesse pré-operatório também. Para poder conduzir e escolher que técnica que tu vai usar, né, no pós. Eu vou usar o laser, eu vou usar o ultrassom, eu vou usar a terapia manual, né? Eu já posso fazer movimento, eu não posso fazer movimento. E eu quero que tu conte um pouquinho para nós como é que é, no geral, assim, o paciente que tu pega, saiu da cirurgia. Com quantos dias ele vai para ti? Qual é o estado? No geral, eu sei que varia de paciente para paciente, mas isso deve ter uma média, assim, de pacientes que comumente atravessam um determinado caminho, né? Na verdade, assim, ó, o paciente, teoricamente, todo paciente deveria ser assistido pela fisioterapia já no período intraoperatório. E isso é o que o Pedro sempre preconiza para os pacientes dele. Então, o pessoal que está lá trabalhando no hospital vai junto com ele. O Pedro normalmente gosta de fazer o paciente levantar da cama pela primeira vez junto com ele. E isso é feito em até 24 horas, às vezes é muito menos. Acho que é importante também deixar claro que nós vamos falar aqui, vamos nos deter mais em falar sobre as artrodeses, que são cirurgias que realmente são as clássicas cirurgias de coluna, são as que normalmente trazem uma repercussão maior, né? E acho que é o que todo mundo tem mais medo. Tá? Então, assim, para uma artrodese, o Pedro normalmente coloca esse paciente para caminhar com até 24 horas no pós-operatório. Ele mesmo gosta de tirar o paciente do leito a primeira vez e levar para sentar na cadeira, tá? Aí o fisioterapeuta do hospital já tem que começar um serviço com esse paciente. Nesse primeiro momento, esses primeiros contatos, tanto lá a nível hospitalar, quanto depois quando chega para mim no consultório, a gente tem que focar na analgesia, né? Então esse paciente, por exemplo, lá no hospital, o Pedro costuma dar alta em até 4 dias. Tá? Te confesso que está sendo cada vez mais precoce isso. Mesmo com intervenções grandes, tá? E aí, dá alta para o paciente. E o paciente normalmente vem aqui de volta para passar com ele no pós-operatório de 7 a 10 dias. Mas isso é uma coisa que, assim, ó, normalmente o paciente está com ponto ainda. E conversando com ele, até a gente estava falando assim que é importante desmistificar um pouquinho em relação a o paciente está com ponto, eu mexo, não mexo, posso mexer, não posso. Não tem problema nenhum de atuar enquanto o paciente está com os pontos, tá? Já cansei de pegar paciente dele em pós-operatório e que ele teve que manter os pontos, às vezes até por um tempinho maior, tirar intercalados os pontos, e a gente começou a fazer a fisioterapia. Esse paciente, então, chega para mim com mais ou menos esses 7 a 10 dias, e aí a gente começa a trabalhar com ele. É um paciente que vai estar cheio de dor, né? É um paciente que tem um padrão, assim, de marcha, principalmente quando opera a lombar, parece bem robotizada. Tá com medo de se abaixar, tá com medo de se movimentar, porque tá sentindo dor, né? O pós-operatório, imagina, tu corta na cirurgia, pele, fáscia, músculo, mexe gordura. Até quem não viu, né, e conseguir dar um jeito de ter uma oportunidade de ver o processo todo é esclarecedor, né? Pra gente entender o porquê que dói, o porquê que tem tanta restrição depois. A forma como às vezes precisa tirar. Isso que, assim, eu vejo o Pedro é extremamente cuidadoso, assim, sabe? E então eu vejo que. Como é que eu vou te falar? Não é que. Existe uma diferença, claro, de cirurgião para cirurgião, enfim, mas o que eu percebo, assim, uma delicadeza muito grande, até pelo fato dele ser neurocirurgião. Eu falava para ele que ele era um catador de hemácias, né? Porque tu não via no campo cirúrgico dele, tu não enxerga muito sangue, assim, sabe?
Mas quando tu vê ali o que que é seccionado, quando tira osso, que faz uma laminectomia, por exemplo, meu, parece que, sabe aquelas coisas assim que a gente vê os mecânicos fazendo, né? Claro que é uma coisa extremamente específica, mas enfim, tem essa parte mais Furadeira. bruta, né? Tem essa Furadeira, parte... como é que é o nome daquele outro que bate? Esqueci Martelo? agora. E tem um outro que é mais forte, assim, marreta. Marreta? Marreta. Assim, tem vezes que ele chega, por exemplo, não com mulheres, né? Mas assim, quando opera homens, que às vezes tem a ossatura muito pesada, muito densa, chega a suar dentro da cirurgia de tanto torcer parafuso, sabe? Sim. E acho que às vezes o pessoal, assim, não tem muita ideia de como é que é. É bem... pra gente que é Agressivo, né? fisioterapeuta, é agressivo. É É bem agressivo. agressivo. Eu É já bem... vi pedacinho de músculo ser tirado, pedacinho de fáscia também, né? E aí depois a gente precisa lidar com tudo isso. Não é o melhor dos mundos, né? Mas, enfim, tem coisas que às vezes a gente, por exemplo, nem sempre eu falo assim, que a gente tem que ter a humildade suficiente para reconhecer que, por exemplo, o paciente evoluiu mal, tá? Nem sempre a gente consegue fazer milagre pelo paciente. Às vezes, pela própria progressão da doença, a gente não consegue evitar que ele vá para uma cirurgia. Tem uma série de fatores aí, né? E a gente tem que reconhecer que a gente esgotou, por exemplo, todas as possibilidades que a gente tinha, que aquele paciente é um paciente cirúrgico, né? E aí vai caber a gente fazer o pós-operatório. E uma coisa que a gente tinha comentado, né? As disfunções que ocorreram no pré-operatório, né? Alterações na estrutura em geral, né? Como é que tu faz esse teu olhar no pós-operatório e como é que tu aborda isso? Ideia aqui, eu não abro mão de fazer uma sessão minha é avaliação, tá? Todos os pacientes passam por uma avaliação. Eu acho que a anamnese é o que te dá meios para tu não cair no erro, né? Para tu conseguir ter uma boa condução de um paciente no pós-operatório. Quando eu pego esse paciente, eu reviro a vida do paciente. O meu olhar nunca vai ser focado só naquele nível que foi artrodesado ou naquele problema que ele tinha, enfim, naquela instabilidade, naquela sobrecarga mecânica. Nunca é assim. Por isso que eu perco, né, tempo conversando, sabendo da história do paciente. Acho que tem uma coisa que cada vez eu acho que está ficando mais, está saltando mais aos olhos dos profissionais, e que é a questão da bagagem emocional que esses pacientes carregam, que isso realmente faz diferença na condução desse paciente no período pós-operatório. A gente vê, assim, pacientes que têm uma carga emocional muito pesada, eles vão demorar um pouco mais para evoluir bem, né? E aí, o que eu acho que é a chave, sabe, assim, de ouro do bom manejo desse paciente no pós-operatório é tu conseguir a aderência desse paciente, sabe, ao tratamento. E qual é a estratégia que tu usa para ajudar ele a aderir ao que tu tá propondo para ele? A primeira coisa, assim, normalmente o paciente ele chega com uma nuvem negra, né, em cima da cabeça. É um paciente que chega com dor, é um paciente que chega já de saco cheio de estar sentindo aquela dor, porque assim, a gente não pode esquecer que a dor é um fator que não te limita só a questões mecânicas, por exemplo, ou do teu dia a dia, não limita só tu fazer uma atividade em si, mas a dor, ela te causa uma restrição, sabe? É um impeditivo para tu ter um nível de estresse menor, é um impeditivo para tu ter uma qualidade de vida razoável, né? Quanto mais dor tu tem, pior é a tua qualidade de vida, não só por causa da dor em si, mas o problema que ela causa, o transtorno emocional que ela causa nas pessoas. Em outros níveis, né? Social, sim, né? A questão biopsicossocial quando a gente fala de dor, né? Que não é só
abordar as questões mecânicas do corpo, as questões físicas da carne, né? Tem um ser que está envolvido, tem um ser que engloba essa artrodese, né? Exatamente. E uma coisa que eu acho que é interessante, quando a gente faz uma anamnese, a gente tem que perder, realmente, se deter. Eu pergunto até como é que é a alimentação do paciente, sabe? Que tipo de vida que esse paciente tem, como é que é o trabalho dele, com o que ele já trabalhou, como que ele se posiciona, quais são os hábitos que esse paciente tem no decorrer do dia dele, o que ele faz no final de semana. Procuro ser muito atenta em relação a, por exemplo, como é que é a vida pessoal desse paciente. Sabe? No início, eu acho que o paciente fica meio, né? Que essa louca tá me perguntando essas coisas aí. Pra que ela quer saber, né? Pra que ela quer saber se eu como um monte de fritura ou se eu não como, sabe? Mal sabendo ele que a célulazinha, por acaso, se nutre, né? De coisas que ele come. Exatamente. E aí, assim, aos pouquinhos a gente tem que ir fechando as arestas, né, para montar quem é aquele paciente. E uma coisa assim, além dessa memória afetiva, dessa memória emocional, dessa carga emocional que o paciente carrega, a gente não pode esquecer também, falando da nossa área, que a gente tem toda uma memória sinestésica, toda uma memória de fáscia, de músculo, né? E a gente tem que pensar sempre que a coluna é uma viga mestra, né? E como se fosse o Pedro sempre fala da tenda do circo, né? Como se tu tivesse a coluna como o mastro principal e os cabos tracionando, os cabos de aço, exatamente. Os estrutura de tentegridade, gente. Exatamente. Estrutura de tentegridade. Tem live lá sobre isso. Esse talvez seja um dos princípios mais não é só interessante, acho que mais fascinante, eu acho, de estudar, sabe? Saber que tudo está interligado e que se tu puxa de um lado, o outro lado vai ficar, sabe, mais alongado e esse aqui mais encurtado. E às vezes o pessoal esquece também, assim, de considerar que a gente tem um sistema nervoso autônomo que ele está permanentemente agindo. E nem sempre aquela postura que tu assume é a ideal. Por quê? Porque o sistema nervoso autônomo ele vai querer te livrar daquele problema. O perrengue dele tá com dor, sentada retinha, toda. Então vamos sentar mais em cima da lombar, que vai ser mais agradável. Daqui 2 minutos ele vai dizer, não, fica mais, né? Então, assim, isso acontece de forma inconsciente. E tu mudar um padrão de comportamento, um padrão de movimento, leva tempo. Né? Às vezes Jaque, uma coisa que eu acho importante também é, por exemplo, lembrar que essa coluna, né, ela também pertence a outro, ela pertence a um corpo, né, a um corpo inteiro. Então, ela senta sobre a pelve, né, que se apoia sobre os membros inferiores, que se apoia sobre o pé, né? Sim. Então, como é que tu faz, como é que é esse teu olhar, né, para essa coluna, sim, mas para esse ser todo que engloba essa coluna? Aquilo que eu te falei, diariamente, a minha avaliação é feita diariamente. Então, por exemplo, se num primeiro momento eu pego esse paciente que chega, por exemplo, num pós-operatório inicial, bem precoce, vai ser um paciente que eu vou ter que começar a trabalhar de maneira sutil, porque ele está com muita dor. Então, a minha função nesse primeiro momento é tirar a dor do paciente. Tem indicação de eu fazer técnica, por exemplo, neste momento em que ele está com dor, que ele está... E a dor é da secção dos tecidos, né? De ter mexido em osso, mexe em músculo, fáscia, enfim. Tem muita terminação nervosa ali, né? A 1000. Então, assim, nesse primeiro momento, eu vou ter que lançar mão por exemplo, da eletroterapia, da fototerapia, para poder me ajudar a dar uma reduzida nessa resposta inflamatória, né? Para a gente ter uma aceleração dessa resposta. Mas, assim, o tempo todo, o meu olhar é focado no que gerou essa desorganização toda. Nem sempre é só a postura.
Aliás, na maioria das vezes não é só a postura, né? A postura é uma consequência, tá? A má postura, na verdade, ou a postura meia boca que o paciente acaba assumindo, que a gente muitas vezes acaba assumindo, geralmente tem o início dela é em outro lugar. E por isso, assim, ó, avaliação de marcha. Eu já olho o paciente, entra no consultório, eu já tô de olho como é que tá caminhando, o que que tá compensando, né? Às vezes eu pergunto, ué, mas que cara moada é essa? Ou então, que tá sentindo dor? Aonde que é essa dor? O que que aconteceu? Olhar para o pé, a forma como esse pé está empostado, como é que eu passo, como é que a passada é feita. Tudo isso é significativo, tudo isso é relevante para a gente, né? E isso não pode ser esquecido. Se tu for tratar a coluna, por exemplo, um pós-operatório de uma artrodese lombar, por exemplo, ou sei lá, uma cervical, uma fixação aqui na cervical, não vai ter sucesso se tu não fizer a avaliação do todo. E isso é permanente. Né? Eu acho que é importante a gente falar que todo dia o nosso olhar tem que ser, sabe, fino. Sim, de detetive, como eu gosto de dizer, né? A gente precisa investigar o que está acontecendo naquele corpo e naquela vida, né, Jaque? Sim, é aquilo que eu te falei, tu carrega todo o teu padrão de movimento, ele ocorre em função de uma memória de movimento, de uma memória sinestésica, de uma memória do teu músculo, das tuas fáscias, da carga emocional que tu carrega. Né? Uma memória assim, emocional também, né? Muitas vezes a gente não sabe e o paciente às vezes demora para ter esse vínculo, para estabelecer esse vínculo e acabar se abrindo de verdade, né, com o fisioterapeuta. E acho que a questão da empatia é importante, sabe? Tu te colocar também no lugar do teu paciente, o que ele tá sentindo, e não só cobrar dele, tu não melhorou porque você não fez isso, ou porque tu não que você fez de errado, que aumentou sua dor? Pois é, tu dá uma mancada dessa, sabe? Pra quem já carrega um mundo nas costas. É mais uma carga de culpa que não vai nos ajudar no resultado final. Né? E a gente, assim, cada vez mais, eu acho que a experiência te traz, né, o traquejo, né? E cada vez mais eu tenho percebido, assim, que não adianta eu ficar cutucando ele, sabe? Dizendo, vai fazer tal coisa. Não, sabe? Eu brinco com ele, eu coloco um post-it pra tu lembrar que tu tem que ficar em tal posição que eu te ensinei. E outra que eu acho que é super importante, a gente tem que receber o paciente, isso pra mim é lei. Eu recebo o meu paciente já pensando no desmame dele. Eu não quero que a fisioterapia sirva de muleta para ele o resto da vida. Eu quero que ele tenha condições de andar sozinho, sabe? Sim. Que amanhã ou depois eu possa passar ele pro educador físico, para fazer uma atividade física que dê realmente prazer para ele, né? Eu acho que isso também é uma... A gente tem que se condicionar a fazer isso, sabe? E pensar no todo, né? Fazer pausa. Tá. Falhou um pouquinho. Pausou. Deu? Uhum. Deu, agora voltou. E fazer com que esse paciente se preocupe com isso, né, Deia? Que participe efetivamente e não ache ruim, né? E que tenha a noção de que daqui a um tempo ele vai poder ficar sem a fisioterapia, porque ele já vai ter incorporado o autocuidado. Sim, e isso dentro de um corpo já melhor estruturado, né? Para até mesmo fazer prevenção de outras alterações. A gente comentou sobre a artrodese, né? Que é um questionamento que eu me fazia. Ok, nós limitamos um segmento que não vai se mover mais, né? Ou vários segmentos. E como é que ficam esses segmentos acima e esses segmentos abaixo? Como é que esse corpo funciona a partir disso? E será que no futuro eu não terei novas lesões em razão de não ter mais movimento nesse segmento? Como é que é a tua experiência com isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: às vezes o paciente chega e fala assim, mas eu não vou melhorar o médico fez a cirurgia, tá, mas então já não tá feito o meu tratamento, por que eu tenho que fazer fisioterapia? Eu não vou, se eu não fizer fisioterapia, eu vou melhorar, né? E aí eu acho que é importante a gente ter ciência disso. Primeiro,
uma hora tu vai acabar melhorando. O melhorar significa, neste caso, que tu não vai ter dor, tá? A dor vai passar, porque o processo inflamatório de um jeito ou de outro acaba cedendo, né? E tu acaba melhorando. Mas isso não significa que o fato de tu não sentir dor, que tu estejas melhor, propriamente dito. Existe uma síndrome que a gente conhece e o meio médico, ele sabe muito bem disso, que é a síndrome do nível adjacente, que é o temor da maioria das pessoas. É quando descompensa, por exemplo, fez uma artrodese, sei lá, L3, L4, L5, e aí, sei lá, um tempo depois, um ano depois, evoluiu com uma descompensação do nível L2, L3, tá? O que é isso? É a doença a síndrome da doença do disco adjacente. Isso é comum de acontecer? É comum, mas é muito mais frequente. Não é que seja comum, mas assim, a minha amostra também aqui é viciada, né? Eu sempre pego as buchas, né? Mas assim... Bola bicuda, é só o que vem pra mim também. Só bola bicuda. O paciente que tem essa consciência de que a cirurgia é um tratamento de meio e não de fim, ele vai fazer uma fisioterapia bem feita, vai aderir ao tratamento e vai ter uma resposta muito boa. Dificilmente ele vai ter uma repercussão negativa, vai ter essa doença uma descompensação do nível adjacente, né? Agora, esses pacientes que não fazem a fisioterapia, que evoluem só Deus sabe como, eles acabam tendo menos dor, acabam resolvendo o processo inflamatório, porque estão à base de remédio, enfim, às vezes prolongam ainda esse tempo de uso de medicação no pós-operatório, coisa que com a fisioterapia tu tem meios para fazer logo abandonar essa medicação, e a gente sabe que o uso prolongado de alguns medicamentos, eles trazem um monte de efeitos colaterais. Quero comentar depois a respeito disso. E esses pacientes, por exemplo, que não fazem a fisioterapia, dificilmente a forma como eles vão lidar com aquele mundo vai ser diferente daquilo que ele aprendeu. Entendeu? Então ele vai continuar perpetuando padrões posturais, vai continuar perpetuando rotinas de vida que só levaram ele a chegar no estágio em que ele chegou. E aí tu tem uma maior chance de ter essa doença adjacente, né? Então, assim, o paciente vai melhorar se não fizer a físio? Vai, mas sabe lá as custas de quê? O que a gente vê é um paciente lotado de compensações, tá? Fatalmente, a gente acaba adotando as posturas que são menos dolorosas pra gente, isso é óbvio, né? Justamente porque entra em ação esse sistema nervoso autônomo. Mas nem sempre essas posturas, elas são as mais adequadas. Entendeu? Sim. Então, por exemplo, o paciente passou, sei lá, 40 anos da vida dele andando de um jeito e sentando, sei lá, de um jeito X. Foi lá, fez a cirurgia, tá? Tinha indicação de fazer a cirurgia, fez a cirurgia. E aí, não fez a fisioterapia no pós-operatório. Um ano depois volta, mas tô com dor, vai lá, viu que descompensou o nível de cima. Claro! Tu não mudou o padrão de movimento, tu não mudou tensão de face, de músculo, de nada. Entendeu? Sim, o mecanismo causal tá ali, não é uma cirurgia que vai resolver. A gente falou sobre isso, né, Jaque? Tu resolveu o segmento em que realmente não tinha uma outra solução, mas o resto das descompensações, elas continuam ali e precisam ser abordadas, né? Como um todo, do pé até a cabeça e da cabeça para o pé, né? Justamente porque tá tudo interligado, né? E essa visão integral do corpo, não só do corpo, mas da mente, eu acho que ela é fundamental para uma boa evolução do teu paciente. Né? Um atendimento fisioterapêutico, eu acho que ele começa na conversa, né, na tua percepção das nuances que esse paciente carrega com ele. Então, por exemplo, toda essa carga emocional, com o que ele compensa, como que ele compensa, né? Se ele faz mais força, sei lá, fazendo uma hiperlordose, ou se ele tem um enrolamento muito grande aqui dos ombros, a gente chama de um nó muito apertado aqui na gravata.
E aí, a partir desse olhar, se tu tens disponível, por exemplo, uma boa técnica de liberação miofascial, uma boa técnica de, sei lá, RPG, Pilates, eu costumo mesclar de acordo com a necessidade do paciente, naquele momento, né? Não que, por exemplo, tu chega para mim, eu não vou usar sempre a liberação miofascial todos os dias. Se eu achar que tu não tem necessidade naquele dia, eu não vou fazer esse tipo de intervenção, né? Eu vou começar a trabalhar contigo diversos tipos de movimento, alongamento, enfim, te liberar, deixar um movimento mais... a marcha, o paciente costuma vir com uma marcha muito robotizada. Não só por conta de membro inferior, mas muitas vezes porque não tem estabilidade de cintura escapular, então não tem uma boa mobilidade das escápulas. Nunca ouviram falar quem são os tais romboides que estão ali para quê? Nunca mexeram, sim, sabe? Essa questão da pessoa não se conhecer também, não conhecer o seu corpo, né? Às vezes eu peço pro aluno, né? Agora eu não tô mais dando aula de Pilates, mas eu dava aula de Pilates, para ele mobilizar a escápula, mas sem dobrar os cotovelos. Meu Deus! Como assim? Caos. Eu consigo mexer só aqui sem mexer o cotovelo? Né? Então, eles não conhecem o corpo deles. Eu acho que é um papel Primordial. muito importante para o fisioterapeuta, que é conduzir o paciente, né, nesse caminho de autoconhecimento, Sim. pelo menos a nível do corpo. Né? Onde está o ombro no corpo do paciente? Tem uma coisa também, assim, ó, eu acho que o final, assim, por exemplo, quando tu tá liberando já o paciente para começar a fazer uma atividade física, é tu conseguir dar recursos para esse paciente, ter o autocuidado, fazer as autocorreções, sabe? Ele ter noção de que aquele exercício ou de que aquela postura, ela é importante por causa disso ou daquilo. Se eu tiver, tipo assim, abusei fiquei muito tempo numa fila, né? O que eu posso fazer para melhorar? Né? Sim. Se eu evoluir com dor depois daquela fila. Então, é papel do fisioterapeuta também ensinar como que ele faz essas autocorreções, de que forma ele pode lançar mão não são técnicas, mas são de posturas, né? Que tu pode assumir para te beneficiar, né? Então, acho que é nosso papel também fazer isso. E eu acho importante essa questão de deixar o paciente independente também. Sim. Né? Para exercer as suas funções diárias e, inclusive, exercer um papel de autocuidado também durante a prática física. Né? Então, tu já encurta o caminho para quando esse paciente chega lá no educador físico, né, ele já poder super avançar em termos de treinamento físico e daí sim qualidade de vida, melhora da qualidade dos movimentos e das disfunções. Né? Tu já prepara esse paciente para isso, para a vida. Eu acho que só quem tem noção mesmo, não só quem passa por uma cirurgia, mas eu acho que o fisioterapeuta que realmente está envolvido com isso, que quer se envolver, tem que ir atrás, sabe? Dessa questão de buscar conhecimento nesse sentido, sabe? Às vezes tu nem precisa ir fazer grandes cursos, não é essa a questão, mas é de tu ter um olhar amplo, sabe? Sobre o indivíduo que está ali na tua frente. Eu acho que hoje em dia o que está mais em voga, e não é por modismo, mas é por uma questão da classe médica, do pessoal da área da saúde como um todo, da psicologia, enfim. Existe eu acho que está todo mundo mais alinhado em relação a fazer uma fisioterapia, por exemplo, que é o nosso caso, pensando na integridade, né? Os valores mudaram, eu acho. Tu não trata mais o joelho ou a coluna, né? Eu acho que tu trata o ser. todo. O ser, exatamente. E com toda a sua carga emocional. Às vezes me pergunto assim, mas eu não posso só fazer, sei lá, choquinho, que eu dou com preguiça de fazer o exercício, sabe? Eventualmente, eu acho que é importante tu também saber ser maleável, sabe?
Hoje então vou te dar um refresco, hoje nós vamos fazer eletro, que o paciente não precisa fazer nada, né? Por exemplo. Então, assim, tu tem que saber em que momento tu pode lançar mão por exemplo, que tu vai fazer a terapia manual, tu vai usar mais da tua manualidade. E assim, a gente trabalha com toque. Ninguém, eu acho que da área... Oi? Deixa eu só já que tu vai falar do toque, em que momento que tu entra com a terapia manual? Então, Déia, eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que respeitar é o tempo. Peraí. Primeira coisa que a gente tem que respeitar vai ser o tempo em que esse paciente se encontra. Se o paciente já, por exemplo, já tirou os pontos, e tu olha que tá uma cicatriz sequinha, não tem mais risco de dar uma deiscência, por exemplo, tu já pode começar com terapia manual. O que tem que tomar cuidado? O paciente ainda tem dor. Né? Então, assim... Então, enfiar o cotovelão nos paravertebrais recém-operados assim, não é indicado. Não é porque a dor dele, Déia, essa dor tem muito mais a ver com o momento de pós-operatório, porque foram seccionados vários níveis de tecido. Tem muito mais a ver com isso do que com a dor que levou ele à cirurgia. Aquela dor que levou ele à cirurgia, que são aqueles padrões de encurtamento, de cabos que estão encurtados, outros que estão muito esticados, né? Isso aí, essa dor aí, é a dor que vai se beneficiar com a liberação miofascial. Sim, e nada impede, por exemplo, que tu faça o teu tratamento ali na região de analgesia, usando eletroterapia e um tipo de terapia manual mais suave, e que aí sim tu entre com uma abordagem, né, com uma técnica mais profunda, por exemplo, em membros inferiores, né, em regiões que antes já estavam contribuindo para a fragilidade daquele tecido, ao ponto, né, dele precisar passar por uma intervenção cirúrgica. Então, não necessariamente eu tenho que atuar ali para aliviar também, para aliviar também a tensão naquela região, né? Muitas vezes, liberando o pé, eu vou conseguir liberar a região da lombar. Um exemplo bem clássico que a gente tem, por exemplo, o paciente que vai ser um paciente que é submetido a artrodese de coluna lombar, tá? Normalmente ele tem uma repercussão muito ruim na região glútea. Entendeu? Sim. Porque todo aquele trajeto do ciático, da perna que estava mais comprometida, se é que tinha uma perna pior que a outra, mas enfim, geralmente tem. Todo aquele trajeto que está mais comprometido, provavelmente ele vai estar mais encurtado, o cabo vai estar tensionado no máximo. Por que isso? Porque o paciente passou muito tempo com aquele processo de dor ali. Já estava ali, então resolve as outras coisas junto também, né? Tu pode fazer a analgesia para essa região da cicatriz, que é o pós-operatório ali, que causou a dor, enfim, que tem todo aquele processo inflamatório. E ali naquela região específica de dor, no percurso, no trajeto do nervo, ou em toda aquela musculatura que está muito encurtada, ali tu pode botar a mão. Sim, e o que a gente não pode fazer? O que normalmente o Dr. Pedro orienta? Assim, olha, no pós-operatório tu não pode fazer durante X tempo, por exemplo. Tem alguma... A gente precisa respeitar o período de fusão do parafuso no osso, né? Eu trouxe para mostrar para vocês uma ideia, por exemplo, de parafuso para lombar, tá? Ver se vocês conseguem enxergar. É bem grandinho, né? Ó. É bem grandinho, sim. Dá para enxergar bem. Não é dos maiores, tá? E ele tem essa cabeça aqui que ela se move e por dentro aqui passa uma haste como se fosse isso aqui. Sim. E daí fixa na coluna. Aí, exatamente. Peraí que eu trouxe aqui um modelinho aqui meio
de espuma, mas que eu acho que dá pra ver. Aham, dá Tá? sim, Quebrazinha, tá? né? Então ele vai vir aqui. Sim, Dá pra ver? sim, dá pra ver super bem. E aí ele vai até o corpo da vértebra. Isso. Fica mais ou menos assim, ó. Sim. É. É. Imagina, né? Para chegar lá, a britadeira. É assim, tu tem um processo inflamatório muito grande. Esse processo inflamatório se dá ao nível do osso, ao nível da fáscia, ao nível do músculo. E Tudo que que é é tecido. importante porque tem que cicatrizar, né? Então, o que a gente faz é acompanhar esse processo e acelerar através dos recursos que a gente tem, né, Jaque? Sim. Eu acho que, assim, tudo é válido, né? O que o Pedro não deixa fazer, por exemplo, que ele não recomenda é movimento brusco, tá? Que aí a gente tem que tomar o máximo de cuidado para não fazer um movimento muito brusco, que isso pode ter uma repercussão muito negativa. Parafuso solta, é que nem parafuso de parede. Ele Sim. fica frouxo, tá? Por E aí, quanto tempo, mas qual é a média de tempo que o paciente tem que tomar esses cuidados com o movimento? Ou varia muito de paciente para paciente? não, é assim, né? A gente tem um prazo mínimo que são 60 dias, que é o tempo que a gente acredita que exista já a fusão do parafuso no osso, né? Então, neste período, tu fazer grandes alongamento em grandes amplitudes, usar braços de alavanca longo para fazer um movimento, isso aí é perigoso, tá? Justamente porque o Uhum. parafuso ele solta. Fica como se fosse aqueles parafusos na parede mesmo, que eles ficam soltos. Sim. E aí tu tem que Uhum. tirar o sistema inteiro, usar um parafuso mais rombudo, né, mais grosso para conseguir fazer a fixação ali naquele lugar. Eu já vi, por exemplo, pós-operatório de paciente que estava com 1 mês e meio de pós-operatório e chegou para não fez fisioterapia com a gente e chegou sentindo muita dor. O Pedro pediu um raio-x cervical, tá? Gente, era uma coisa assim, um tanto assim, parecia que um tanto assim tava para fora, né? Deixa eu mostrar aqui, ó. Isso é uma plaquinha Sim. de artrodese para cervical, Hum. tá? É bem menor, porque a estrutura do osso é muito menor, né? Sim, sim. Mais delicado, né? Tá vendo que ela tem uma angulação? Tem lá em cima, principalmente, Tá né? vendo aqui Angula assim? mais. Sim, É. aham. Essa angulação ela é justamente para manter, que hoje em dia, principalmente, a gente tem um grande problema que é por conta do uso da tecnologia, a gente está cada vez ficando com a cabeça mais anteriorizada. Projetada para frente, né? E isso fatalmente vai acabar gerando uma cervical retificada, Sim, né? Então, quando tu usa a plaquinha, tu acaba colocando esse pescoço de novo na posição fisiológica. Só que qual é o sim. grande problema? Isso é feito na marra. Não é que o Pedro foi lá, alongou Sim. aqui. Não. Simplesmente ele fala pro músculo aqui, ó, a partir de hoje tu vai ficar assim. Agora é assim. Não Agora tem preso curto, preso longo. É todo mundo tem que obedecer a plaquinha. exatamente. Aí tu imagina isso num pós-operatório, a quantidade de repercussões que isso pode trazer, né? O, ah, aquele músculo ele nem sabe por que ele tá ali, por que ele tá tão tensionado se antes ele estava mais frouxo, E a né? tendência vai ser ele seguir o padrão de antes e gerar Continuar outras puxando, disfunções. Sim, isso é né? muito importante. É por isso que essa tensibilidade e essa tensão que ela é propagada ou bem ou mal No sistema todo. na integralidade do sistema, puxou num lado, o outro lado vai sofrer. Uhum. Soltou do lado, o lado contralateral vai sofrer, né? Ou, de uma forma mais explicativa, sempre que tu tem um cabo conexo com o outro, se tu puxa de um lado, aumenta a tensão do lado, é óbvio que aquele que está conectado nele vai sofrer e o seguinte também, né? Então, Sim, são coisas assim que muitas vezes a gente deixa passar e aí a gente come bola, né? sim. Quantas vezes a gente já não comeu bola? O que eu tô fazendo de errado, meu Deus? Por que essa criatura É. não tá evoluindo? E eu até falei num post sobre isso, acho que foi esse final de semana, né? Em algum momento eu parei de perguntar o que o meu paciente estava fazendo de errado e Pra passei ver a o me que. perguntar o que eu não estava fazendo que era importante para ele, né?
Eu acho que isso é uma é de uma grandeza muito muito grande. É uma grandeza muito grande que em algum momento a gente pega o ego e enfia ele dentro do bolso e a gente se torna um ser humano. Cada vez Porque, mais, assim, né? tu ter esse discernimento e tu conseguir perceber que às vezes pode ser que o teu paciente simplesmente esteja seguindo aquilo que tu tá falando, mas ele não tá melhorando. E aí o problema não é dele, o problema é teu. Às vezes tu não viu uma coisa importante, tu precisa refazer a tua estratégia, a tua rota de tratamento, e tu tá ali insistindo, né? Procurando um culpado externo, que é uma tendência de nós humanos, né? Sim. Buscar lá fora o que está acontecendo de errado. Na verdade, às vezes e não é nem a técnica que tu está aplicando, mas é onde tu está aplicando, que talvez tu não esteja indo lá naquele pontinho que realmente precisa ser trabalhado. Eu acho que tem uma coisa assim que eu vejo com os pacientes. Eles te olham às vezes com umas caras de Mona Lisa perguntando por que eu tô fazendo isso? Sabe? E aí tu também tu tem que ter esse repertório de poder falar para ele, olha, isso aqui nós vamos começar a mexer aqui nessa região. Às vezes acontece de tu até aumentar a dor, tá? Quando tu começa, porque tu desestabiliza uma coisa que estava ajeitada, do pior jeito, mas estava ajeitada. Sim. Uhum. Né? E é natural. Né? Então, é um processo, né? É o processo da cura, que nem eu digo. Às vezes eu brinco com eles, que o Thomas Myers fala muito isso, que é a dor saindo que o paciente está sentindo. Sabe? Então é o processo, né, da dor realmente sair através dessa reorganização da estrutura. E assim, isso fica, quanto mais níveis são artrodesados, por exemplo, maior a tua repercussão. Né? Sim. Isso eu acho que é legal a gente falar, por exemplo, o pessoal que às vezes não tem noção do que tá falando, fala, mas vai perder movimento, vai não sei o que lá, vai perder mobilidade. Sim, vai perder mobilidade ali naquele segmento. Só que a gente não pode esquecer que a coluna tem vários segmentos multiarticulares, né? E aí, o que a gente se utiliza muito dos movimentos compensatórios, né? Mas assim, aí que tá a função fundamental, assim, do fisioterapeuta. Fazer com que, por exemplo, eu artrodesei, sei lá quantos níveis na lombar, artrodesei a lombar inteira. L2, L3, L4, L5, S1, por exemplo. Tá tudo artrodesado. Acontece. Ô, Jaque, e é assim, ó, é uma coisa que não cabe a nós, a gente, por exemplo, decidir se o paciente vai operar ou não e que tipo de cirurgia. O que acontece com a gente é que a gente recebe o paciente assim. Assim. E é o que eu vou fazer com isso? Independente de eu achar certo ou errado, né, justo, injusto, eu tenho que lidar com aquilo ali. E ajudá-lo da melhor forma possível, né? Isso, e eu acho que assim, ó, é uma coisa que cada vez mais eu tenho visto, por exemplo, eu já peguei paciente com uma lesão de ombro, porque tomou-lhe um tombo, sei lá, nem me lembro mais como é que foi, e o paciente falou assim, eu vou viajar para esquiar com a família dia tal, como é que eu vou estar? Eu posso ir? E aí tu te vira? Quem tem que se adaptar, eu acho que a rotina do paciente somos nós, entendeu? E não ele. Então nós vamos fazer tudo para que as coisas saiam da melhor maneira possível, né? Pacientes, por exemplo, que fazem uma cirurgia na cervical, a repercussão é muito menor, né? A gente tem mais rápido a recuperação, né? A abordagem geralmente é via anterior, tu secciona, claro, o músculo, afasta, enfim, abre o platismo, afasta o diabo, mas, enfim, é muito mais tranquilo um pós-operatório do que um pós-operatório de lombar, né? Por que isso? Porque o centro da gravidade, das forças gravitacionais do nosso corpo estão ali no quadril, né? Em toda aquela região de core abdominal, enfim, toda essa pelve, ela é responsável pela distribuição das cargas, das forças. E uma coisa que eu acho que a gente esquece muitas vezes e que várias vezes eu falo, gente, para pensar, eu falo para o paciente, né? Vocês sabiam que o músculo da gente, na verdade, a gente não sente ele funcionando. Não é como tu fazer uma contração, por exemplo, aqui do bíceps. Né? O músculo da coluna, enquanto tu tá sentado ou enquanto tu tá ereto com o tronco, ele está funcionando. Todo o tempo.
o tempo todo, né? E vai sossegar o facho na hora que tu deita, né? Dependendo de como tu deitar, ele ainda vai estar lá tensionado. Ele ainda vai ficar torcido. É. Ô, Jaque, eu te falei que passa muito rápido, né? Nós temos mais 5 minutos. Aham. Olha, eu acho assim, ó, que o paciente que... O mais importante disso tudo é a gente respeitar a fisiologia, tá? E isso eu falo por conta dos prazos de tempo de fixação do parafuso no osso. Acho que isso que é importante, acho que é respeitar a fisiologia do corpo humano. Observar a integralidade desse paciente. Sempre, todos os dias, né? Ouvir as questões relacionadas à dor desse paciente no pós-operatório. Lançar a mão daquela técnica que mais está indicada para aquele indivíduo naquele momento, naquela fase. Eu não tenho restrição alguma em usar, por exemplo, posturas de yoga com o meu paciente. A partir do momento em que ele consegue fazer uso de uma postura de yoga, vamos ver, vamos fazer. Fez um exercício de pilates que tem um exercício que pegue mais a região que eu quero, então vamos fazer, entendeu? Só que eu tenho que ter domínio da técnica. Mas principalmente o paciente tem que aderir a esse tratamento. E eu acho que ele só tem segurança se tu souber conduzir essa dor desse paciente no pós-operatório, né? Então, nunca esquecer, tratar aquela dor em função da cirurgia, mas não esquecer da dor que levou o paciente à cirurgia. Ótimo. Vamos abrir um pouquinho para perguntas. Vamos ver se o pessoal tem alguma pergunta, gente. Perguntem agora. Eu vou ativar aqui os comentários que eu fui desativando. Quem tiver perguntas, já mande agora, que a gente tem 3 minutos para responder. Eu acho que a gente... Ai, socorro! Na verdade, acho que a gente precisava fazer assim, ó, uma live para falar só de pós-operatória de cirurgia de cervical, de artrodese ou laminectomia. Eu acho que a gente precisa fazer uma série de lives agora para esclarecer isso, porque eu acho que é um assunto que realmente precisa de esclarecimento. Não vejo as pessoas falando sobre isso, mas vejo muita gente com muitas dúvidas sobre isso. Então, já que eu acho que tu pode assumir esse papel de nos esclarecer sobre tudo isso. Aqui, ó, o Doug tá falando, não pegou o tempo de consolidação da artrodese. Então, a gente costuma considerar um prazo de 60 dias, tá? 60 dias a gente tem que tomar muito cuidado. Deia, tu consegue colocar aquela imagem daquela artrodese horrorosa da coluna? Ali, tá aí! Pessoal, eu não sei se vocês conseguem ver, mas isso aí é o paciente está deitado em decúbito ventral, tem os parafusos, a haste passando, tem um crosslink, que é uma estrutura metálica um pouco mais para a esquerda. Que conecta... Jaque, mais uma pergunta aqui, ó. A periodicidade das sessões também varia de acordo com o paciente? A gente costuma, para esse pós-operatório imediato, se o paciente tem condições, a gente procura fazer umas 3 vezes por semana, tá? No mínimo 2 vezes por semana, mas 2 vezes por semana acontece às vezes de ficar muito espaçado. Tá. A gente preconiza, pelo menos no período inicial, no primeiro mês, a gente fica mais ou menos, no primeiro mês de atendimento, não que é o primeiro mês de pós-operatório, mas o primeiro mês de atendimento, procura 3 vezes por semana. Ó, a Renata tá pedindo mais lives sobre isso, por favor. Vamos providenciar, gente. Então, já que eu quero te agradecer mais uma vez pela tua disponibilidade de estar aqui, né, falando com a gente desse assunto tão importante e que a gente combine muitas mais, né, para esclarecer as pessoas sobre isso, para a gente conseguir ajudar cada vez mais os nossos pacientes, os nossos alunos, os nossos clientes, enfim, como vocês chamarem, porque somos todos, né, profissionais da saúde. E vai ter mais pergunta aqui, gente. Eu prometo que a gente responde pelo direct, né, já que depois a gente olha ali as perguntas e a gente envia. Tem muita coisa, Deia, também, que a gente escreve bastante lá no Insta do Instituto Paulistano. Isso, sigam. Publicando.
Tem bastante coisa legal lá falando a respeito disso. Obrigada, Legal. Tati. Então, gente, ó, veio um monte de pergunta agora que não vai dar tempo, mas a gente manda pelo direct. Isso, a gente olha, vai ficar 24 horas disponível e depois a live vai pro YouTube do Instituto ActUni, tá? Não sei se vocês têm YouTube também, daí a gente compartilha no YouTube de vocês também. Combinado. Obrigada, Deia, te agradeço mais uma vez.